Bom dia a todas e a todos, aqueles que nos acompanharão neste dia, especificamente neste dia, em que estamos a lançar o resultado, ou os resultados, do meu bairro, minha rua, aqui no nosso lugar de Quebrantões, em Oliveira de Douro. Um trabalho que dura há já algum tempo, com uma colaboração prestimosa da Junta de Freguesia e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, aqui presente, aliás, e de toda uma equipa liderada pela doutora Cristiana Nóbrega e a quem eu quero agradecer, sob a inspiração de um modelo de intervenção no território, segundo o qual quem está a gerir está, em primeiro lugar, a ouvir. E talvez a audição seja o instrumento mais importante para que a decisão seja boa. Inspirámo-nos muito nessa audição, numa relação que é uma relação entre partes, entre as instituições, com instrumentos de decisão, de alteração, de melhoria do próprio território, mas ouvindo as pessoas. Não é porque somos eleitos que ganhamos o manto da verdade absoluta e, por isso, a estratégia utilizada, a metodologia Ubuntu, permite-nos, em primeiro lugar, fazer um trabalho de diálogo, de compreensão das questões que nos são levantadas, para que a intervenção seja mesmo isso, seja o produto dessa constatação das aspirações e não o produto de uma ideia vaga ou de uma falta de ideia que possa existir para o lugar. E Quebrantões é um lugar muito especial. Nós escolhemos Quebrantões, como escolhemos o bairro do Cedro, como escolhemos o quarteirão cultural de Almeida Garrett, como temos outros pela frente no mesmo modelo. E escolhemos Quebrantões porque Quebrantões é um lugar muito especial. Um lugar que atravessou muitas problemáticas ao longo das décadas. A construção da ponte, a presença e depois a forma como desapareceu o bloco habitacional e a zona de casas construídas num modelo de habitação social tradicional. Ou seja, é de facto um pequeno mundo dentro de um mundo e que hoje vive desafios muito concretos. E nós queremos muito responder a esses desafios. Mas responder a esses desafios não é uma estratégia que passa apenas por fazer obra em si mesmo. Até porque, em muitos casos, a obra ou é bem pensada ou é um erro. E aquilo que quisemos foi perceber, entre as aspirações e a nossa própria vontade, perceber o que nos pode priorizar a ação para os próximos tempos, a partir daquilo que são os diagnósticos e as percepções dos cidadãos, das pessoas, dos habitantes deste lugar de Quebrantões. Nós começamos este trabalho com a convicção profunda de que esta metodologia é uma metodologia relevante. Uma metodologia relevante para ouvir as pessoas, para ouvir as suas inquietações, as suas insatisfações, também de alguma forma para permitir que as pessoas se exprimam naquilo que é o seu dia-a-dia. O município de Vila Nova de Gaia tem um trabalho diário muito forte na defesa de grandes investimentos absolutamente estruturantes. Nos dias de hoje, esses grandes investimentos são muito importantes e conquistam-se por um processo negocial e por um conjunto de projetos muito relevantes para todos nós. Mas nós não esquecemos o cotidiano, o dia-a-dia, a soleira da porta, a melhoria da qualidade de vida das pessoas no seu próprio pequeno contexto de vida, para além dos grandes investimentos de caráter municipal, que têm influência de âmbito metropolitano, regional ou mesmo nacional. E por isso esta metodologia é, em primeiro lugar, uma metodologia de diálogo, de parceria, de reconhecimento do papel importante dos contributos de cada um dos cidadãos. E deixar muito claro esse compromisso. Nós não fizemos um trabalho que acaba agora. Nós fizemos um trabalho que começa agora.
Porque verdadeiramente o trabalho nesta metodologia é um trabalho que tem subjacente a ideia de que aquilo com que nos comprometemos tem que ser feito num espaço de tempo suficientemente curto para que as pessoas percebam que os contributos que deram tiveram também relevância no nosso trabalho. É uma metodologia, portanto, que assenta no critério fundamental da participação, das escolhas participadas, do envolvimento dos cidadãos na compreensão dos próprios processos que estão, evidentemente, em curso. E deixar-vos também o compromisso de um território que é suficientemente micro para podermos, de facto, olhar para cada uma das situações que se nos levantam. Este é o nosso lugar de Quebrantões. Aparentemente ali um pouco rasgado pelo trajeto da ponte ferroviária, mas uma fenda no território que se foi consolidando de uma ou de outra forma e que hoje importa consolidar definitivamente. Vamos ter a oportunidade de ver, numa ou noutra das opções que temos para discutir, vamos ter a oportunidade de ver o quanto as respostas que possamos dar são respostas que resolvam parte dos problemas que ainda hoje se verificam. Claro que, como disse, é para fazer. Aquilo que ouvimos, aquilo que decidirmos em conjunto, é o mote da nossa intervenção e é aquilo que nos comprometemos a fazer no espaço de tempo curto e com a rede. Este não é um trabalho para ser feito pela Câmara Municipal. Este é um trabalho para, tal como o diagnóstico, ser feito por todos. Pela Câmara Municipal, pela freguesia, pelas instituições locais, do lugar ou de fora do lugar, mas da envolvente do lugar de Quebrantões, e pelos próprios moradores, porque também há aqui uma responsabilidade de cidadania, uma responsabilidade cívica. O nosso território de Quebrantões, visto ao dia de hoje, é um território que é protagonista, um dos primeiros territórios deste meu bairro, Minha Rua, e que nós pretendemos, evidentemente, alargar a todo o concelho. O que é que nós temos do balanço do trabalho que foi desenvolvido? Uma população onde se percebe um relativo nível de maior envelhecimento do que aquilo que é a média do concelho. Nada de surpreendente. A forma como o território foi trabalhado ao longo dos anos levou, de facto, a uma progressiva manutenção dos seus habitantes, sem condições para uma vinda de novos habitantes, apesar de estarmos a falar de um lugar que está a 5 minutos do eixo viário fundamental de Vila Nova de Gaia, Avenida República, e de tudo que isso significa do ponto de vista da centralidade. E, portanto, talvez o grande desafio comece já por ser este. É perceber como fazer com que o lugar de Quebrantões, mantendo a sua especificidade, seja ao mesmo tempo identitariamente relevante, mas parte de uma cidade que está mesmo aqui ao lado. Isso faz-se de algumas formas, como os próprios habitantes nos foram dizendo. O nosso espaço envolvente, a avaliação, coisas positivas que ainda hoje são relevantes, mas que mesmo assim não resolvem tudo. A recolha do lixo bem avaliada e algumas questões que são irresolúveis do ponto de vista do modelo atual, como os transportes públicos. Não há num lugar como Quebrantões, que está ao mesmo tempo tão próximo do centro da cidade, mas ao mesmo tempo, pela morfologia do seu terreno, tão distante do ponto de vista do esforço para lá chegar, não há forma de resolver aquele que é o problema do transporte público sem de alguma forma passar por todas as ruas. Porque mesmo passando numa rua central, o transporte público fica suficientemente longe da rua paralela, porque ela está perto em distância e está longe em declive para lá chegar. E, portanto, o transporte público tem aqui duas questões. A qualidade do serviço e, sobretudo, e talvez mais importante do que tudo, o modelo de intervenção. Não é plausível para um lugar como o lugar de Quebrantões pensarmos num transporte público que passa pela rua principal e que deixa de parte todo o seu
todo o seu território remanescente. Há algumas questões que depois são conexas e que têm muito que ver com a especificidade etária da própria população. A inexistência de passeios, vamos ver, a sugestão de corrimões, a importância da marcação urbana, dos transportes públicos, mas também das passadeiras, da pintura das passadeiras, da sinalética, até da sinalética de alguns elementos patrimoniais absolutamente estruturantes deste lugar de Quebrantões e que ajudam a lembrar-nos que estamos num lugar absolutamente magnífico, ao lado do Rio Douro, junto a uma infraestrutura com um valor patrimonial absolutamente extraordinário, como é a Ponte São João e todo aquilo que, designado assim, ficou o Laboratório da Ponte, onde o engenheiro Edgar Cardoso trabalhou e concebeu uma boa parte daquilo que hoje nós assumimos como apenas uma ponte, mas verdadeiramente uma obra de arte. Algumas questões relevantes. Estou convencido que há 20 anos a temática da segurança teria sido avaliada de uma forma diferente, provavelmente para pior. A recolha do lixo ou a própria circulação automóvel. O que não deixa de ser interessante quando, ao mesmo tempo, percebemos qual é a relação que os cidadãos reconhecem ter com o seu espaço. Uma relação que é muito menos fortemente identitária do que aquilo que às vezes parece, embora depois se perceba que é de facto o núcleo de vida e envolvente o núcleo de vida, com tudo de bom e de mau que isso tem, que está aqui subjacente. O modelo de passagem ou de passeio, que é um modelo de fruição do espaço, mas que é um modelo de fruição do espaço que nós temos que alargar a outros espaços. Rapidamente, o Parque Urbano de São João, mesmo aqui ao lado, tem que passar a ser tido como uma zona de Quebrantões. E esta apropriação não é apenas uma apropriação simbólica. É uma apropriação, bem sei, dificultada pelo declive para lá chegar de vastas faixas etárias mais envelhecidas, mas é uma mais-valia do lugar, é uma mais-valia das pessoas deste lugar. As atividades de recreio com crianças, muito cingidas à população existente, e, portanto, um modelo a que falta qualificação dos espaços para que possamos ter mais fruição e menos passeio, mais incorporação do espaço na vida de cada um e menos passagem. Tantas vezes uma passagem sem sentimento de pertença pelo que estamos a fazer. As sugestões de melhorias. As obras são sempre, em abstrato, são sempre importantes, ainda que depois se perceba que não estamos necessariamente a falar das grandes obras, nem isso aqui faz muito sentido. E ainda que se perceba que estamos a falar das obras públicas. Porque, em bom rigor, a reboque da intervenção pública, já um conjunto de obras foram sendo assumidas no lugar e valorizando o lugar. O nosso cais de atracagem dos barcos turísticos, que tem um potencial a prazo, tem um potencial inevitavelmente forte. A ligação de Quebrantões ao Arainho por via pedonal ou a própria utilização do nosso espaço, outrora da Refer, e hoje transformada em Centro de Neurointervenção da Cruz Vermelha, são o exemplo de obras que qualificaram o lugar de Quebrantões e que têm a marca do lugar de Quebrantões e do seu legado. Mas também é verdade que um conjunto de outras de caráter mais micro podem e devem ser trabalhadas e estudadas. Não é muito fácil de explicar como é que depois da demolição do bloco habitacional ou da demolição das casas nas traseiras da Escola Primária de Quebrantões, da antiga Escola Primária de Quebrantões, não é plausível explicar que aquele espaço tenha ficado durante tanto tempo naquele estado. E há um debate a fazer sobre isso. A temática dos transportes, a limpeza, apesar de tudo num concelho e numa zona onde a recolha do lixo é boa, onde a limpeza e varredura se faz com a frequência que se conhece, é muito importante que cada um também assuma a sua responsabilidade, porque a limpeza urbana não é limpeza pública, é de facto um processo coletivo em que todos participamos. E depois há algumas questões, por acaso aquela que
é avaliada como uma melhoria menos relevante, a melhoria na iluminação pública vai em breve dar origem, de facto, a uma melhoria, que é mais uma melhoria de qualidade e eficiência energética e uma melhoria ambiental com a transformação da iluminação tradicional que temos em lâmpadas LEDs e iluminação pública LED. O impacto da ponte e do Parque Maria Pia, da ponte entretanto desativada e do Parque Maria Pia, pode e deve ser relevado. Não é um assunto fechado do ponto de vista do projeto. Toda a gente sabe que se o parque está aberto, a ponte está fechada. E toda a gente sabe que neste momento entre o município de Gaia e o município do Porto opera-se uma discussão com as infraestruturas de Portugal para que a ponte de Dona Maria Pia, volte a ser parte da integração entre as duas cidades. Não, naturalmente, com os comboios, mas com um potencial muito importante, determinado desde logo pelo facto de não estarmos a falar de uma ponte. Estamos a falar da ponte. A ponte Gustavo Eiffel, a ponte que marca uma obra de arte em cima do Rio Douro a ligar estas duas cidades e, portanto, um elemento patrimonial que vai muito para além de estar ali presente para tirar uma fotografia e pode e deve ser incluído nos nossos trajetos. Mas, para já, o Parque Maria Pia, um parque que, do ponto de vista do seu potencial, pode e deve ser aprofundado. Mas eu diria, sem que isso seja o resultado, que talvez a primeira potencialidade do Parque Maria Pia é ser incorporado na vida e no cotidiano dos cidadãos de uma forma cada vez mais evidente. Os níveis de fruição, os níveis de ida cotidiana ao parque são ainda muito baixos para aquilo de bom que ele tem e para aquilo de necessidade que o próprio lugar e toda a zona envolvente tem também. Não sei se com uma abertura de entrada mais próxima do lugar de Quebrantões, nós não conseguiríamos, só por um portão, demonstrar que aquele lugar não é da Rua de Camões para a Avenida República, é também da Rua de Camões para o lugar de Quebrantões. Nas propostas de intervenção assumimos consequências, propostas e as nossas próprias reflexões. Consequências das sugestões e dos contributos que nos foram sendo dados. Também as propostas que diretamente nos foram sendo feitas. E, ao mesmo tempo, as reflexões que fazemos de todo este debate sobre o território. Um debate que tem a riqueza de não ser feito por meia dúzia de elementos de instituições representativas, mas que têm, sobretudo, a riqueza de ser feito com as pessoas que se disponibilizaram a participar neste esforço coletivo, nesta tarefa coletiva e neste projeto de participação. Em primeiro lugar, uma proposta de acessibilidade, sabendo o quanto isto implica de intervenção na via pública e o quanto nós queremos tantas vezes fugir da ideia de que a forma de resolver os problemas das pessoas é espalhar asfalto na rua. Mas, em alguns casos, o que estamos a fazer é cozer o território. O que estamos a fazer é cerzir um bocadinho o território que ficou, de alguma forma, fraturado por intervenções públicas, por intervenções privadas ou por investimentos não concluídos. Há ainda fendas para resolver, que importa resolver rapidamente, porque já não há nenhuma razão para que continuem a ser fendas no nosso território de Quebrantões. E o acesso entre a Rua Azevedo Magalhães e a Rua Doutor Alfredo Faria Magalhães é um bom exemplo disso, já o veremos. E a colocação de corrimões em zonas de maior inclinação. Nós aqui temos a dificuldade de quem às vezes é capaz de fazer uma grande infraestrutura e tem muita dificuldade em, num território como Vila Nova de Gaia, com 5 vezes a área do Porto, conseguirmos resolver o pequeno e o micro problema. Para isso contamos sempre com o apoio e com a parceria das juntas de freguesia. Eu acho que a questão dos corrimões pode ser uma boa estratégia, porque é um instrumento de apoio para franjas etárias da população, com algumas debilidades de mobilidade,
servem ao mesmo tempo como segurança, porque apesar de tudo os declives também aumentam as velocidades dos automóveis, mas são sobretudo um instrumento de apoio para quem circula a pé. Mas para circular a pé é preciso passeios. E agora também é preciso que cada um faça o seu debate, porque no dia em que colocarmos passeios retiramos o estacionamento. Eu bem sei que nós estamos a viver um tempo de devolução do espaço público às pessoas, mais do que aos automóveis. Mas também sei que nós temos muitas vezes um conjunto de ideias que defendemos quando é lá fora, no estrangeiro, que ficam bem. E depois cá dentro, porque eu quero ter o carro à minha porta, já não ficam assim tão bem. Temos também que fazer essa evolução no dia em que assumirmos que em algumas zonas do lugar de Quebrantões temos que ter passeios, e passeios regulamentares, ou seja, suficientemente largos para que haja fruição de todos. No dia em que fizermos isso, estamos a hipotecar o estacionamento, porque não vai haver possibilidade de defender a construção de passeios para lá em cima se estacionarem os automóveis. Essa melhoria, inevitavelmente, passa pela colocação em algumas zonas de inibidores de estacionamento, bolas, mecos, o que for. O que não pode acontecer é que os passeios deem origem a uma coabitação absolutamente desregrada com os carros. E, portanto, os habitantes, percebendo que a rua não é elástica, no dia em que assumirmos a construção de passeios, temos que assumir ao mesmo tempo que nem sempre vai ser possível o veículo ficar perto da própria habitação. Talvez as questões de segurança ainda possam ser levantadas, mas estou convencido que de uma forma hoje em dia muito menor. A segunda proposta, o segundo leque de propostas, ao nível da acessibilidade dos espaços e da utilização dos espaços, todo o espaço traseiro à antiga Escola Primária de Quebrantões. Um espaço que foi libertado pela demolição do bloco e das casas que lá estavam, a habitação social. Também acho que possa fazer sentido um debate que ainda vale a pena aprofundar. É saber se estará completamente excluído de uma decisão estratégica para o lugar de Quebrantões, fazer ressurgir um modelo de habitação de elevada qualidade, pública, para o lugar onde já houve uma habitação de péssima qualidade, igualmente pública. E esse debate talvez se possa fazer com algum tempo e envolvendo de uma forma mais ativa os moradores. Porque não há maneira de renovar o lugar de Quebrantões apenas pela requalificação urbana. E, portanto, a reabilitação deste espaço, que é um espaço muito bonito e, ao mesmo tempo, com um enorme potencial, é feita numa primeira proposta com um contexto de fruição. Espaço verde, zona ajardinada, zona de passeio, que resolva muito o problema da dificuldade de mobilidade, de locomoção das pessoas em grandes declives e que permita a requalificação, por um lado, de espaço público e, por outro lado, a diversificação de funções, atribuindo-lhe uma pequena zona de estacionamento e assumindo uma zona verde qualificada. E aqui a zona verde levanta um problema, que é o problema com que o município se tem debatido e que, de alguma forma, quer ver sublinhado sempre nas suas intervenções. Não vale a pena fazer uma intervenção no espaço público qualificante ao nível, por exemplo, de um espaço verde, se não formos capazes de assumir no dia-a-dia a manutenção desse espaço para que ele seja todos os dias um espaço disponível para os cidadãos. Não vale a pena criar estratégias de um modelo de pensamento de passado em que a criança não pode pisar a relva para não estragar. A criança pode e deve pisar a relva. Talvez não deva ter relva, talvez deva ter prado, mas esse prado tem que estar suficientemente cuidado para que se possa utilizar, para que possa haver fruição e para que, quando alguma coisa esteja mal, rapidamente seja resolvida. Sob pena de vivermos sempre neste balanço entre
investe, faz coisa nova e depois vai-se degradando até o dia em que tem que se reinvestir de novo, refazendo tudo ou quase tudo. Este é, de facto, um modelo que tenta articular uma zona de estacionamento que serve os habitantes de um largo, apesar de tudo, significativo, onde mora muita gente, onde há muitos apartamentos, com uma zona verde de fruição. Esta é a proposta de requalificação, potenciando aquilo que é também o enorme volume de habitantes que tem a Rua Carlos Gulbenkian. Mas é também uma proposta que fica, de alguma forma, sujeita a uma parceria de debate, a um debate que tem que ser feito por todos nós sobre se vale a pena ou não pensar ainda neste espaço em concreto como espaço de potencial habitação, construção de nova habitação e termos aqui uma possibilidade de, a meia dúzia de metros, entre aspas, da Avenida da República, ter um rejuvenescimento dos próprios moradores do lugar. Um debate a fazer mais adiante. No domínio do transporte, uma proposta muito concreta. Disse há pouco e repito, não é possível, por muito eficiente que seja o transporte público, não é possível pensar que se tem disponível de 10 em 10 ou de 20 em 20 minutos um autocarro a circular em todas as ruas de Quebrantões. E enquanto isso não acontecer, o transporte público será sempre mau. Porque mesmo que ele passe à hora, ele passa suficientemente longe, ou passa perto, mas longe do ponto de vista das barreiras que temos para lá chegar. E, portanto, não faz nenhum sentido resolver o problema de transporte público apenas por exigência de maior frequência de transporte público. Porque o problema está um bocadinho a montante. É que não me adianta ter autocarros de 5 em 5 minutos se eu não conseguir lá chegar, porque não consigo aguentar a caminhada até lá, dado o declive da distância de onde se mora para a distância de onde se toma o autocarro. Não há nenhuma alternativa ao transporte porta a porta. O município de Gaia tem estado particularmente empenhado na multidimensionalidade dos transportes. Temos lutado muito pela rede de metro, a verdadeira rede de metro no concelho. Temos lutado muito por transporte público rodoviário de qualidade. Lutamos até pela bilhética, mudando a filosofia do bilhete ou do passe individual para um modelo de passe único, que além de ser integrado e permitir que se tome o autocarro e a seguir o metro com o mesmo título, além disso, bem mais barato. Mas nunca se conseguirá resolver o problema do transporte público se não se considerar que há, mesmo na malha urbana, um conjunto de locais onde a deslocação do porta a porta é absolutamente imprescindível. Sejam as portas que forem. O porta de casa à porta do centro de saúde, o porta de casa à porta da escola, ou porta de casa à porta da farmácia, ou porta de casa à porta de casa. Num retorno que se faz. O município lançou um conjunto de projetos, diversificados por freguesias. A freguesia de Oliveira de Douro já deu a sua demonstração de interesse na participação neste modelo. O município cria uma rede de transporte público, gratuito, assumindo o pagamento de uma carrinha que é gerida pela junta de freguesia e todos os anos, dialogando no final de cada ano sobre os apoios necessários para que essa carrinha continue a funcionar. Partimos, entre aspas, a despesa. O município paga a carrinha, a freguesia disponibiliza o motorista e a logística. E todos os anos fazemos a atualização financeira para se perceber que temos que ajudar nas reparações, que o veículo precisa de manutenção e que isso custa dinheiro. É uma forma de envolvermos também ao nível mais local e microlocal as freguesias naquilo que é a resposta de transporte público ou em meios muito interiores onde não é possível termos autocarros, ou então em meios urbanos onde não é possível ter autocarros e onde aparentemente a distância parece não justificar, mas verdadeiramente o Mob Mais transforma a distância em problema. Este é provavelmente um dos locais onde isto faz sentido. Talvez aqui, Quebrantões, talvez em Santiago. Mais do que por estarmos perante grandes distâncias ao interface, nós estamos a
poucos metros do metro, de um dos melhores instrumentos de mobilidade que temos na área metropolitana. Mas verdadeiramente essa distância não conta nada em termos de fita métrica, quando ela conta muito mais em termos de dificuldade de lá chegar. E, portanto, o MOB+, pode e deve ser um compromisso a ser assumido no arranque de 2021, na parceria entre o município e a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro. Com a vantagem de que já não estamos a experimentar nada. Não estamos num aventureirismo de resposta a um problema. Estamos já com a estratégia consolidada em outros locais onde experimentamos o modelo e onde o modelo tem tido um sucesso muito significativo. Espaços de fruição, espaços de lazer, às vezes de passeio, outras vezes de alguma contemplação, outras vezes apenas de brincadeira, associando um espaço verde a um parque infantil ou uma zona de envolvimento com as nossas crianças, no interface com a própria escola ou com o movimento associativo que cá existe, a nossa Associação Novinhos de Quebrantões. Um espaço que, na envolvente da Escola Primária de Quebrantões, da antiga Escola Primária de Quebrantões, associa aquilo que foi a proposta de há pouco em Carlos de Gulbenkian no estacionamento, ou uma proposta de zona ajardinada com mobiliário urbano, seja o que for, bancos, parque infantil, zonas com aparelhos geriátricos, um pequeno circuito, diria desportivo, diria de lazer, diria de caminhada, um parque lúdico para crianças no modelo que viermos a conceber e uma zona arbórea, de sombra, de lazer. Dialogando com o espaço, na zona de Carlos de Gulbenkian com a antiga escola primária, criando uma centralidade. Não vou ao ponto de lhe chamar um centro cívico, mas é verdadeiramente de um centro cívico que podemos estar a falar. E este centro cívico é também um ponto de encontro. Um ponto de encontro da coletividade que hoje ocupa a antiga escola e que se permite ter a ousadia de sair das grades da escola, da antiga escola, e vir para o espaço público e dinamizar atividades no espaço público, sejam pequenas atividades físicas, sejam iniciativas marcadas pelo calendário e que já tiveram tanta importância no lugar de Quebrantões, como o São João Coletivo, que tantas vezes, durante tantos anos aqui se fez. Um espaço de caminhada, de deambulação, de permanência com mobiliário urbano adequado. Um espaço que para já nos permite sedimentar esta zona como a verdadeira zona central do lugar de Quebrantões do ponto de vista da fruição. Que não esquece outras. Que não esquece que, mais uma vez e repetindo, em Quebrantões a distância não se mede com fita métrica. Mede-se pelas dificuldades de chegar aos lugares, dada a morfologia do terreno. Mas aqui nós temos boas condições para criar um verdadeiro espaço de lazer. E se este for o caminho, nós temos condições e disponibilidade para, estabilizado o projeto, avançar com a intervenção no imediato e garantir que a primavera, a altura em que nós todos contamos estar um bocadinho mais disponíveis para encontros e para momentos de lazer, seja o momento para disponibilizarmos este espaço pronto aos nossos cidadãos de Quebrantões. E a primavera é a próxima primavera. Um espaço educativo, a intervenção na escola e, sobretudo, o diálogo da escola. Tenho a percepção de que a deslocalização da escola para um modelo de centro escolar que não é um modelo defensável neste contexto e por mim próprio, tenho a percepção de que a deslocalização da escola significou uma perda importante para o lugar. Transformou a escola, pela sua própria arquitetura, num espaço de costas voltadas para o lugar de Quebrantões. Quando, na verdade, a nossa escola de Quebrantões era a joia, o centro da nossa atividade
e da atividade social deste lugar. Tenho, por isso, a pretensão de achar que estamos perante um momento de devolver um bocadinho mais a escola à comunidade, de fazer interagir a escola e a comunidade, de fazer participar na escola alguns dos nossos habitantes que assim o queiram. E isso passa por coisas tão simbólicas às vezes, como garantir que no nosso pavilhão de Quebrantões, construído de uma forma relativamente autónoma e relativamente integrada na própria escola, possa e deva ter um espaço que é também um espaço de utilização dos seus moradores para aquilo que é o desporto para todos e o desporto informal. E aí talvez possamos, com a nossa coletividade, os novinhos de Quebrantões, ou com a nossa junta de freguesia, possamos ter aí uma resposta diária, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, de professor de educação física, de ginástica, disponibilizado aos nossos moradores e que vise direta e quase exclusivamente os nossos habitantes de Quebrantões. Esta é a síntese daquilo que nos propomos fazer. E verdadeiramente aquilo que nos propomos fazer tem esta virtualidade, de ter uma componente muito micro. Esta virtualidade decorre de podermos ter ouvido as pessoas e de podermos ter auscultado as suas pretensões, muitas das quais não estão presentes no nosso cotidiano quando tratamos apenas dos assuntos mais macro e mais globais. Tem também a possibilidade a potencialidade de, sendo uma intervenção mais microlocal, nós termos que assumir o compromisso de, depois deste trabalho todo, se este fosse o ponto final, nada disto tinha valido a pena. E, portanto, isto só valerá a pena se, estabilizada esta solução, nós conseguirmos, num curtíssimo espaço de tempo, dar esta resposta. Do lado do município, quer em termos de recursos técnicos, quer em termos de recursos financeiros, este é o compromisso. Porque o modelo Ubuntu é isto mesmo. O modelo Ubuntu que vai ficar perpetuado, não exatamente no lugar de Quebrantões, mas aqui não muito longe, no nosso pavilhão multiusos municipal, que vai ter o nome de Nelson Mandela. Aquele que de alguma forma inspirou o modelo, aquele que de alguma forma deixou este modelo como um caminho a seguir. Menos de gabinete e mais de auscultação. Em muitos casos de confrontação de ideias. Faz parte. Não podemos presumir que temos as ideias todas e ignorar o diálogo com as pessoas. E por isso a metodologia Ubuntu é isto mesmo. Um diálogo entre cada um dos cidadãos, as famílias, qualquer que seja o conceito de família. A família no contexto da comunidade. Uma comunidade que seja verdadeiramente uma comunidade organizada e não um conjunto de pessoas. E, na verdade, em Quebrantões nós temos essa enorme potencialidade, é que a comunidade já cá está. Em muitos outros sítios, onde aparenta haver muita gente, no mesmo prédio, os habitantes não se conhecem. Aqui, em prédios diferentes, todos nos conhecemos. E, portanto, o sentido de comunidade tem que dar origem, inevitavelmente, à autoestima, à vontade de participação. E a vontade de participação, às vezes, é confrontação com as entidades públicas, quando as entidades públicas não estão a fazer o que devem. Quando a Junta não faz o que deve, quando a Câmara não faz o que deve, quando o Estado não faz o que deve. E nós temos, a partir daqui, a obrigação de, obtidos os resultados, fazer o nosso caminho, credibilizar o meu bairro, minha rua, ajudar a perceber que a Câmara Municipal é, com certeza, a terceira Câmara Municipal, em termos, pelo menos, de Câmara Municipal, que já era o terceiro maior município do país em número de habitantes. Que tratamos de grandes projetos e de projetos extraordinários. Que estamos muito empenhados num projeto que vai muito ajudar a desenvolver o lugar de Quebrantões, que é a nossa ponte Dom António Francisco dos Santos, mesmo aqui no interface de Quebrantões com o Arinho. Que estamos muito empenhados em, a reboque da requalificação dos passadiços, fazer verdadeiramente um circuito de lazer, mas também um circuito de acessibilidades à zona da Escarpa, à cota baixa e à cota alta da ponte Luís I, mas também a montante ao Arainho e a toda a zona da Pedra Salgada até ao Rio Febros, onde já a ponte se constrói para ultrapassar o obstáculo físico que é o Rio Febros
e para podermos passar para a zona de A20 ou em bicicleta ou em caminhada. Verdadeiramente temos estes grandes projetos todos, alguns dos quais prontos, outros em curso, outros em projeto, mas não adianta ter estes grandes projetos todos se no dia-a-dia alguém não puder suplantar a pendente de uma rua porque falta o corrimão. E por isso vamos tratar das duas componentes. Um grande município só é grande se conseguir tratar dos grandes projetos, mas simultaneamente se o conseguir fazer dando resposta aos microproblemas, que são micro na escala, mas são fundamentais e macro na vida de cada um daqueles que os vivem. E para isso contamos muito com a parceria da Junta de Freguesia, que acompanhou este processo, a quem eu quero agradecer, que participou neste processo, que está hoje mais consciente do que todos das necessidades de intervenção e que precisa dos recursos para que a intervenção se venha a consumar. E do lado do município, se esta é uma metodologia de participação e de envolvimento, pois cá estamos. Assumimos a componente dos recursos, assumimos a componente do apoio técnico, assumimos a componente da presença, para além do diagnóstico, da presença da nossa equipa de multidisciplinar no vosso cotidiano. E vamos tentar, com os nossos recursos, que são vossos, ajudar a melhorar o território, ajudar a melhorar a qualidade de vida e ajudar a resolver os problemas com que se defrontam. E fazê-lo na inspiração que recebemos da metodologia Ubuntu, de Nelson Mandela, mas, se me permitem, do IPAV. Terminando com o agradecimento ao IPAV, também aqui presentes, num pequeno grupo que, sendo pequeno em número, tem sido enorme nas consequências que alvitra para o nosso futuro coletivo e o nosso futuro imediato coletivo. E neles, a todos os técnicos, a todos aqueles que se têm envolvido, eu quero significar um agradecimento muito especial ao Rui Marques, ao Dr. Rui Marques, uma verdadeira figura inspiradora e que se vai juntar a nós, a quem eu desejo, a ele, a toda a equipa e a todos vós que vão acompanhar este processo, esta emissão, mas sobretudo a emissão dos resultados desta emissão para o terreno. Desejar-vos a todos uma época de festas natalícias extraordinária. O momento que estamos a viver é um momento especial, mas o nosso país, a nossa cidade, já resistiu a muita coisa. 900 anos de história fizeram, com certeza, com que tivéssemos muitas experiências. A nossa própria cidade, bem aqui perto, ajudou a impedir invasões que nos poderiam ter mudado o curso da história. E, portanto, a resiliência é grande, a vontade é grande e ela é bem maior, porque nós sentimos que estamos juntos, que tentamos resolver os problemas em conjunto e, em conjunto e de forma participada, transformamos os problemas em soluções. Boas festas para todos, muito obrigado pela participação a toda a equipa, muito obrigado pela participação a todos os moradores de Quebrantões que nos ajudaram a montar esta estratégia e muito obrigado ao Rui Marques, que se segue a mim, pelo trabalho extraordinário que tem vindo a fazer na mudança dos nossos pequenos mundos, porque verdadeiramente nós nunca conseguiremos mudar o mundo se não mudarmos o nosso pequeno mundo. Boa tarde, o meu nome é Rui Marques. É um gosto juntar-me nesta apresentação tão importante que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, através do Sr. Presidente, aqui vos propõe. Faço parte da equipa do IPAV, do Instituto Padre António Vieira, e temos o grande gosto e honra de desenvolver com a Câmara Municipal de Gaia e com o projeto em particular Meu Bairro, Minha Rua, toda uma atividade em torno do conceito Ubuntu no bairro. E agora com Quebrantões temos esta oportunidade extraordinária que nos entusiasma muito de poder trabalhar com esta comunidade, uma comunidade que está consolidada, que tem muitos desafios, como muitas outras no concelho e no país, mas que tem imensos talentos, recursos e capacidades que queremos sublinhar. Com este projeto Ubuntu, e Ubuntu significa eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através das outras pessoas, quer dizer que estamos todos ligados e que, por isso,
temos este dever de cuidar uns dos outros, de cuidar do planeta, de cuidar de nós próprios, mas também de construir pontes entre nós. E o território de Quebrantões tem essa marca forte da presença de pontes. Não só a ponte que o atravessa, mas também a memória, por exemplo, do engenheiro Edgar Cardoso, um dos maiores engenheiros portugueses, um grande construtor de pontes, um homem que acreditava que em todos os rios há um lugar onde se pode construir uma ponte e por isso há que procurar esse lugar. E tal como o Edgar Cardoso dizia, também nas nossas comunidades há sempre possibilidades de construirmos pontes e de nos ligarmos, de sermos mais solidários e de constituirmos, na verdade, uma comunidade. E Quebrantões tem tudo para isso. Convosco vamos trabalhar ao longo dos próximos anos em torno deste conceito Ubuntu, esta capacidade de cuidarmos uns dos outros. E vamos trabalhar com as escolas, com as famílias e também com as pequenas empresas que estão presentes neste território. E assim trabalharemos com toda a comunidade, procurando a harmonia entre diferentes dimensões da vida dessa comunidade. Sabemos que somos interdependentes e que dependemos uns dos outros, por isso, e queremos dessa forma também ajudar a combater algum estigma que ainda possa existir quanto a este território, porque este território tem pessoas, talentos, qualidades excelentes que devem ser reconhecidas por todo o concelho e por toda a região. Queremos também que os jovens que aqui estão possam também ter um maior sentido de pertença e orgulho nesta comunidade e queremos, claro, também estar junto dos mais sábios, daqueles que já têm mais anos de vida, quebrando o isolamento, quebrando processos de exclusão social que, em função da idade, são completamente injustos. Por isso vamos desenvolver várias atividades convosco, que vão desde trabalhar com os jovens para olhar este território através da sua lente, da sua capacidade de interpretar esta realidade, ajudando-os também, mobilizando-os, inspirando-os para esta ética do cuidado. Vamos trabalhar com os mais velhos, ajudando também a ressignificar a história deste território através das histórias de cada pessoa que o habitam. E, evidentemente, também neste domínio, trabalhar com os mais pequenos, aí nas escolas com o programa Ubuntu. Faremos formação de professores e educadores, desenvolveremos semanas Ubuntu, procuraremos ir ao vosso encontro com oficinas de pequenos líderes para as crianças que estão nas nossas escolas. Vamos desafiar-vos a partilharem as vossas histórias de vida, as vossas memórias, aquilo que são, ao fim e ao cabo, que é o património imaterial fundamental que esta comunidade tem e convosco vamos também construir uma rede solidária. Por isso, é um grande gosto juntar-me a este momento importante de apresentação, de lançamento de um conjunto de iniciativas e saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, toda a sua equipa, pela coragem que têm tido na capacidade de inovar, mas simultaneamente estar sempre ao lado das pessoas e das comunidades. Estamos convosco, o Ubuntu no Bairro vai ser companheiro de viagem da comunidade de Quebrantões nos próximos anos.